Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, começa lá em Minnesota, com uma empresa de energia local. Mas rapidinho ela vira um debate bem maior, sabe? Sobre Wall Street, o futuro da energia limpa e quem, no fim das contas, controla os serviços essenciais que a gente usa todo dia. Estamos falando da ALET, a empresa dona da Minnesota Power, e ela está no meio de um processo para ser comprada. É uma parceria, na verdade. O Canada Pension Plan Investment Board, vamos chamar de CPP Investments para facilitar, Isso. e a Global Infrastructure Partners, a GIP, que, aliás, agora faz parte da BlackRock, né? Aquela gigante financeira. Exato. É um negócio assim, enorme. Coisa de 6,2 bilhões de dólares. E a ideia é que a LET deixe de ser uma empresa na bolsa, sabe, vire privada. E as consequências disso, bom, são grandes. Pode mexer na conta de luz de muita gente, pode impactar as metas de energia limpa do Estado e até essa ideia de controle local, né, de um serviço tão vital. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar essa operação toda, é complexa. A gente vai usar o que as empresas falaram oficialmente, o que os especialistas analisaram, o que a imprensa local está cobrindo e também as preocupações, né, que vários grupos já levantaram. Preparados para essa análise mais a fundo? Vamos lá. Para começar, vamos tentar simplificar um pouco o que está acontecendo exatamente. Quem está comprando quem e por quanto. Certo. Olha, a ALET fica lá em Duluth, Minnesota. Ela é a dona da Minnesota Power, que atende tipo uns 150 mil lares, umas 14 cidades, e também grandes indústrias por lá. E também tem a Superior Water, Light and Power, a SWLNP, que fica em Wisconsin, no estado vizinho, entre outras empresas menores. Essa ALET, então, aceitou ser vendida para essa dupla, CPP Investments e GIP. Ok. O preço é $67 por ação, tudo em dinheiro. Isso dá um valor total para a empresa, incluindo as dívidas, de mais ou menos 6,2 bilhões de dólares. Uhum. Esse preço é o que chamam de prêmio, né? Quer dizer, está acima do que as ações valiam antes de começar todo esse burburinho da venda. E o ponto central é esse: a ALET vai sair da Bolsa de Nova York, deixa de ser pública, vira uma empresa de capital fechado, privada. E por que a LET quer fazer isso? Quer dizer, qual a justificativa deles para sair da bolsa justamente agora? Então, a explicação oficial deles, né, vinda da CEO, a Bethany Owen, e da própria empresa, gira em torno de uma estratégia que eles chamam de sustentabilidade em ação. Sustentabilidade em ação, certo? Eles dizem o seguinte: para fazer a transição para energia limpa, sabe, construir mais usina solar, eólica, instalar bateria para guardar energia, reduzir carbono, modernizar a rede elétrica, para tudo isso precisa de muito, mas muito dinheiro. É um investimento pesado. Dá para imaginar. É como fazer uma reforma gigante em casa, né? Precisa de grana para material, mão de obra. Exato. E aí que entram os compradores. Segundo a ALET, eles dizem que essa parceria com o CPP Investments e a GIP vai dar acesso a esse capital todo. E de um jeito, assim, mais estável, de longo prazo, sem ficar dependendo das idas e vindas do mercado financeiro, que às vezes é bem instável, né? Ah, entendi a analogia. Seria como ter o financiamento da reforma já garantido sem depender do banco aumentar o juro do nada. Isso. E eles têm uma meta, lá em Minnesota, que é bem ambiciosa: gerar 100% da eletricidade com fontes limpas até 2040. Eles dizem que precisam desse capital para chegar lá. Isso conecta com um debate maior, né? Eu lembro de ter visto comentários tipo os do Larry Fink, da BlackRock, falando justamente sobre como o capital privado seria essencial para bancar a infraestrutura dessa transição energética global. Faz sentido com essa narrativa. Exatamente. A ideia que eles defendem é essa: o governo sozinho não consegue bancar esses investimentos gigantescos. E aí esses fundos de investimento teriam não só a grana, mas, supostamente, a expertise para acelerar essa mudança. Essa é a história que a empresa conta, pelo menos. Entendi a lógica do capital. Faz sentido precisar de muito dinheiro. Mas vender uma empresa que fornece luz, um serviço essencial, para fundos de investimento, isso sempre gera um pé atrás, né? Que garantias foram dadas para proteger os funcionários, os clientes que pagam a conta, a comunidade lá? Sim, essa é a grande questão.
O acordo inicial veio com uma lista de promessas, de compromissos. Prometeram, por exemplo, manter os empregos, os salários, os benefícios dos funcionários e também respeitar os acordos com os sindicatos, tipo o IBEW, que é forte no setor elétrico. Disseram também que a sede continue em Duluth, lá em Minnesota, e que a gestão atual, incluindo a CEO, Bethany Owen, ficaria no comando. E que a Minnesota Power e a SWLNP continuariam operando como são hoje, reguladas localmente. E sobre a comunidade e as tarifas? Também prometeram continuar com os investimentos sociais, as doações na região onde atuam, e manter o foco nas metas de energia limpa dos estados. E um ponto-chave: as tarifas. O preço da luz para o consumidor comum, para cidades pequenas, continuaria sendo definido pelas comissões estaduais, a MUPC em Minnesota e a PSWA em Wisconsin, e pela agência federal, a FERC. A promessa inicial era bem clara. Essa compra não deveria afetar o bolso do consumidor. Era isso que eles diziam. Mas parece que essas promessas não convenceram todo mundo de cara, né? Porque saiu uma notícia recente de um acordo com o Departamento de Comércio de Minnesota, que antes era contra o negócio, certo? O que mudou com esse acordo? Esse acordo foi um capítulo importante. O Departamento de Comércio estava, sim, se opondo, tinham preocupações, mas aí eles negociaram umas condições extras para, na visão deles, tornar o negócio mais aceitável, digamos. E o que entrou de novo? Primeiro, congelar as tarifas básicas da Minnesota Power por 1 ano. Depois que a venda for aprovada e concluída, claro, nada de aumento nesse período. 1 ano sem aumento. Ok. Segundo, uma pequena redução na taxa de retorno sobre o patrimônio que a empresa pode ter, aquela sigla ROE, né? Return on Equity. Ah, sim. Basicamente é o lucro que o governo deixa a empresa ter sobre o que ela investe em postes, fios, usinas. Reduziram um pouquinho essa taxa permitida de 9,78% para 9,65% até a próxima vez que a empresa pedir reajuste. É um detalhe técnico, mas a ideia é limitar um pouco o lucro, imagino. Exato, a ideia é essa. E teve mais coisa nesse acordo? Teve, sim, outros pontos importantes. Criaram um fundo de 50 milhões de dólares. E esse dinheiro vem dos compradores, do CPP e da JIP, não dos consumidores. Certo. E ele tem que ser usado até 2032 para projetos de energia limpa ou para dar crédito direto na conta de luz do pessoal. Também se comprometeram a estudar outras opções antes de ir adiante com o plano de fazer novas usinas a gás natural. Era um ponto polêmico com os ambientalistas. E, muito importante, proibiram a empresa de repassar para os consumidores durante 5 anos qualquer custo relacionado à própria compra da LET. Com tudo isso na mesa, o Departamento de Comércio mudou de posição e retirou oposição ao negócio. Ok, então temos as promessas originais e agora esses acordos com condições a mais. Mas, mesmo assim, a polêmica não acabou, né? Pelo que eu li, tem gente importante ainda contra. E aqui a coisa fica interessante de verdade. Quais são as críticas principais de quem ainda está com o pé atrás com essa venda? A oposição continua forte e vem de vários lados. A Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, que defende o interesse público, grupos de defesa do consumidor, como o CUB, que é bem atuante, grupos ambientais importantes, tipo o Sierra Club, o CURI, e até os grandes clientes industriais da Minnesota Power, aqueles que consomem muito energia. Nossa, bastante gente. E o que eles alegam? As críticas giram em torno de alguns pontos principais. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é esse choque: lucro versus interesse público. Pensa no jeito de operar desses fundos de private equity, como o JIP, que agora é da BlackRock, e até o CPP Investments. O objetivo número 1 deles é gerar retorno financeiro alto para os investidores, bem mais alto que o lucro normal regulado de uma concessionária de serviço público, que é o monopólio, né? Certo. Tem fontes tipo o Private Equity Stakeholder Project, o PESP, que falam que esses fundos miram retornos de 15%, 20% ao ano. Uau! A grande pergunta é: como essa busca por lucro máximo combina com a necessidade de manter a conta de luz acessível e fazer investimento de longo prazo na rede, que nem sempre dá retorno rápido? Parece difícil conciliar mesmo.
É como querer misturar água e óleo. De um lado, um serviço essencial que tem que ser confiável, acessível. Do outro, investidores querendo o maior retorno possível. Exatamente essa tensão. E isso leva direto para a segunda grande preocupação, o risco de aumento nas tarifas. Mesmo com aquele congelamento de 1 ano e as promessas todas, o medo é que no longo prazo a conta de luz suba muito. Tem algum exemplo disso? Tem um caso que os críticos sempre citam. Uma empresa de energia em Michigan, a UPPCO, foi comprada por fundos de private equity e depois disso teve 4 aumentos de tarifa aprovados. E tem mais. A juíza administrativa que analisou o caso aqui em Minnesota, a LJ Megan McKenzie... É a LJ, Administrative Law Judge, né? Isso. Ela apontou na recomendação dela que achou documentos internos dos compradores que sugeriam, sim, planos de aumentos significativos, o que parecia ir contra o que eles estavam falando publicamente. Nossa, isso é preocupante. Além das tarifas, que outras críticas são importantes? Uma terceira crítica forte é sobre transparência e responsabilidade. Quando uma empresa como a ALET sai da bolsa, vira privada, ela não precisa mais divulgar tanta informação para o público como antes. Não presta mais contas para a SEC e a CVM americana, por exemplo. Isso preocupa os críticos. Será que os reguladores de Minnesota vão ter informação e poder suficiente para fiscalizar esses gigantes financeiros globais, tipo BlackRock, GIP? Tem um risco do que eles chamam de vazamento de taxas. Sabe, a concessionária pode acabar pagando taxas de administração muito altas para os donos ou fazer contratos superfaturados com outras empresas do mesmo grupo. E quem paga a conta no final? Indiretamente, são os consumidores. Fica mais difícil de controlar. É como tentar avaliar o preço justo de um imóvel sem ter acesso a informações de mercado, como um Zillow da vida. Falta transparência. E a saúde financeira da própria ALET? Esse tipo de negócio com private equity geralmente envolve muita dívida, não é? Perfeito. Esse é o quarto ponto. Riscos financeiros. Principalmente por causa da alavancagem. Alavancagem. Explica isso de um jeito simples. A alavancagem, de forma simples, é usar muito dinheiro emprestado para fazer o negócio. Os fundos de private equity fazem muito isso. Compram a empresa usando um pouco de dinheiro deles e um monte de dinheiro emprestado. E a própria empresa comprada vira a garantia dessa dívida toda. Ah, entendi. Isso pode turbinar os lucros se tudo der certo, mas também aumenta muito o risco, se a empresa não gerar o caixa esperado ou se os juros subirem, por exemplo. A agência de risco S&P já deu um sinal de alerta sobre isso, mudou a perspectiva de crédito da ALET para negativa depois do anúncio da venda. É como comprar um carro dando uma entrada pequena e financiando o resto todo, né? Se algo dá errado, o risco de perder o carro é maior. Exatamente essa a analogia. E o quinto ponto crítico, dúvidas sobre o compromisso real com a energia limpa. Apesar de todo o discurso de acelerar a transição, os críticos desconfiam, acham que muitas promessas são não vinculantes, ou seja, não tem uma força legal tão grande assim. Entendi. A própria juíza Mackenzie notou que os planos internos dos compradores ainda previam investimentos relevantes em combustíveis fósseis. Como adaptar a usina de Boswell para queimar gás natural? Aí fica a dúvida. Será que os interesses mais amplos da BlackRock, que investe em tudo, incluindo fósseis, e está no meio daquela discussão sobre ESG, ou o foco do private equity em projetos que dão retorno rápido? Será que isso não pode acabar atrapalhando a meta de Minnesota de 100% de energia limpa até 2040? Faz sentido a preocupação. E tem também a questão de quem realmente leva vantagem com o preço pago na compra, né? Exato. Esse é o último ponto principal das críticas. O prêmio da aquisição. Lembra que falamos dos $67 por ação? Um valor bem acima do que o mercado achava que a ALET valia antes dos boatos. Sim. Essa grana extra, que estimam entre 600 milhões e $1,5 bilhão, vai direto para o bolso de quem já tinha ações da ALET e para os executivos que têm opções de compra. Para eles é um ótimo negócio. Mas os críticos dizem: quem vai herdar os riscos dessa nova estrutura, com mais foco no lucro, mais dívida, são os consumidores de Minnesota. E eles não ganharam nada com esse preço inflado. Falando na juíza administrativa de novo,
A recomendação dela foi bem direta, né? Ela não pareceu nem um pouco convencida pelos argumentos da venda. Foi contundente, sim. A LJ Megan McKenzie analisou tudo e recomendou formalmente que a Comissão de Serviços Públicos de Minnesota, a PUC, rejeitasse o negócio. Ponto final. A conclusão dela foi clara. Os riscos para os consumidores, para a saúde financeira da ALET, para a transição energética, eram maiores que os benefícios prometidos. Ela questionou se a ALET realmente precisava desse dinheiro de fora ou se não poderia conseguir de outro jeito. E foi bem direta. Disse que o modelo do private equity, de maximizar lucro rápido, não era de interesse público para cuidar de um monopólio essencial. E ainda apontou que ela viu como contradições entre o discurso público dos compradores e os planos internos que ela analisou. Nossa! Claro, a ALET e os compradores discordaram na hora, com força. Disseram que a recomendação é só uma opinião técnica, né? Que a decisão final é da PUC. Entendido. Então, depois dessa avalanche de argumentos, promessas, críticas, a recomendação da juíza, como fica a situação agora, onde a gente está nesse processo todo? Momento-chave está chegando. A decisão está nas mãos da Comissão de Serviços Públicos de Minnesota, a PUC. A decisão final deles, se aprovam ou rejeitam a venda, está marcada para sair dia 3 de outubro. Ah, tá perto então. Sim, eles vão ter que pesar tudo. O acordo original, as condições extras que o Departamento de Comércio negociou, a recomendação negativa da juíza, as manifestações de todos os lados. A pergunta que a PUC precisa responder é essa. Essa venda, com tudo que está na mesa, é de interesse público? E como está o cenário lá? Muito dividido? Bem dividido. De um lado, apoiando a venda, está a própria LET, os compradores CPP e GIP BlackRock, o Departamento de Comércio, depois do acordo, alguns sindicatos, grupos empresariais, do outro lado, contra, pedindo para rejeitar. A Procuradoria-Geral, o Grupo de Consumidores CUB, as ONGs ambientais, os grandes clientes industriais. A decisão da PUC vai ser o divisor de águas para o futuro da LET. E, olhando um pouco além desse caso específico da LET, o que ele mostra sobre uma tendência maior que talvez esteja acontecendo? Acho fundamental ver isso no contexto mais amplo. O que está rolando com a LET não é um caso isolado, sabe? A gente está vendo uma tendência muito forte de grandes gestores de ativos, fundos de private equity, investindo pesado em infraestrutura essencial. Não só a energia, então. Não só energia. Portos, aeroportos, rodovias, saneamento básico, moradia e até data centers, que são a espinha dorsal da economia digital hoje. Isso acontece porque esses fundos buscam investimentos que deem retorno estável, de longo prazo, também pelas necessidades enormes de dinheiro para a transição energética e, mais recentemente, por causa do boom da inteligência artificial, que precisa de uma quantidade absurda de energia e dados. Entendi. E isso tudo levanta um debate muito importante sobre o que alguns chamam de financiarização dos serviços básicos. Financiarização. O que seria isso? É tratar coisas essenciais para a nossa vida, luz, água, moradia, transporte, cada vez mais como se fossem só ativos financeiros, como ações na bolsa. O objetivo principal vira gerar lucro para investidores globais e não necessariamente servir ao público da melhor forma, com o melhor preço, com a melhor qualidade. É uma mudança de foco preocupante para alguns. Certo. Acho que cobrimos bem os argumentos, as promessas, as críticas, o processo, mas, como você mesma disse, as respostas não são tão simples, né? Ficam umas perguntas no ar, umas lacunas no que a gente sabe, que as fontes não respondem totalmente. Acho bom a gente deixar isso claro para quem está ouvindo. Com certeza. São pontos para todo mundo continuar pensando, porque as respostas ainda não estão aí, não são óbvias. Primeiro, como exatamente, sabe, na prática, no dia a dia, como os novos donos conseguiriam equilibrar essa meta de lucro altíssima de 2 dígitos com a necessidade de manter a conta de luz acessível lá em Minnesota e, ao mesmo tempo, fazer os investimentos de longo prazo na rede que nem sempre dão um retorno mais rápido. Quais seriam os mecanismos concretos, reais, além das promessas no papel, para garantir que o interesse público não vai ser deixado de lado? Essa é uma lacuna de conhecimento importante. O como fazer isso funcionar na prática. Boa pergunta. Difícil de responder só com promessas. Segundo ponto para pensar.
Além da conversa bonita, dos comunicados, existem exemplos concretos, bem documentados, de outros lugares onde a Jeep ou o CPP Investments compraram uma empresa de energia parecida e conseguiram de verdade melhorar a operação de forma clara no longo prazo? Melhorar no sentido de acelerar a transição para energia limpa, de um jeito justo para o consumidor e manter os clientes satisfeitos. A gente ouve falar de casos com problemas, como o da OPECO, mas cadê os exemplos positivos fortes apresentados por quem defende o negócio? É outra lacuna. Falta a prova prática de que esse modelo funciona bem nesse setor específico. É verdade. Normalmente se fala mais dos problemas. E terceiro, se por acaso, com a nova gestão privada, as metas de Minnesota para ter 100% de energia limpa até 2040 não forem cumpridas, o que acontece? Quais seriam as consequências reais para os donos da empresa CPP, Jeep, BlackRock e para os clientes? O quão amarrados estão esses compromissos ambientais na prática? Principalmente para uma empresa que não vai ter mais tanta obrigação de ser transparente com o público. A própria juíza levantou essa dúvida sobre a força legal das promessas. É mais uma área cinzenta bem relevante. Uau! Realmente, é muita coisa para pensar. Uma história que começa com uma empresa de energia num estado americano e acaba nos fazendo questionar o futuro das finanças, da energia e quem controla o que é essencial para a gente. Exato. Você resumiu bem a tensão principal. De um lado, tem a promessa de dinheiro rápido, de agilidade para acelerar essa transição energética que a gente precisa. Do outro lado, tem os riscos. Riscos de entregar um serviço essencial, que é um monopólio natural, para entidades que, por natureza, querem maximizar o lucro para os seus investidores. E esse objetivo pode bater de frente com a necessidade de ter um serviço acessível, transparente e responsável com a comunidade local. E isso deixa a gente com uma provocação final aqui, para quem nos ouve refletir. Conforme mais e mais partes da nossa infraestrutura essencial, energia, dados, água, moradia, vão virando ativos financeiros nas mãos desses grandes investidores globais, como a gente garante que o tal do interesse público ainda tem um lugar de verdade, com voz ativa, na mesa onde as decisões são tomadas? Ou será que a gente está vendo, meio que silenciosamente, a própria definição de serviço público mudar diante dos nossos olhos, onde as regras do jogo financeiro começam a pesar mais que as necessidades das pessoas, das comunidades? Fica aí a reflexão.